Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Vamos adentrando a presença do Senhor, reunidos assim em o nome de Jesus, para o culto que é seu, culto que somente a Deus tributamos, pois somente a Ele é devido. Neste 7º domingo do tempo da Páscoa, a última semana do período litúrgico pascal, este que é chamado o Domingo da Ascensão do Senhor. Nele nós fazemos memória ao fato de que o mesmo Jesus de Nazaré, o Cristo enviado por Deus, que esteve entre os homens e por eles fora morto na cruz do Calvário e sepultado, havendo ressuscitado dentre os mortos e sendo manifesto, vivo para muitos, subiu aos céus, entre anjos. Episódio relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, sobre o qual vamos meditar neste dia também. Este é ainda o 11º domingo do período desta nossa quarentena, imposta pelas circunstâncias que estamos vivendo e que em nada irá nos impedir de celebrarmos o culto que ao Senhor pertence e colhermos dele as ricas bênçãos que o próprio Deus preparou para nós neste dia que é seu. Este é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém. Convido você a entoarmos juntos um canto de adoração e louvor ao nosso Deus, o Deus Criador, o Todo-Poderoso, cântico de número 13 do Inário Novo Cântico, Contemplação. Somos nele dirigidos pelas nossas irmãs Gisele Santana, pianista e organista, Helen Heinsley, nossa maestrina e soprano. Cantemos! Convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia. E nós vamos abrir juntos no livro dos Salmos para a leitura do Salmo deste 7º domingo do tempo pascal. É o Salmo de número 68. Encontre na sua Bíblia o Antigo Testamento, portanto, nele o livro dos Salmos e nele
o Salmo de número 68, Salmo de Davi, cuja leitura faremos agora, desde o versículo número 1 ao versículo número 4. Assim nos diz a palavra de Deus, assim fala o salmista. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Bendito seja o Senhor nosso Deus pela sua santa palavra. Amém. Neste espírito de comunhão que toca-nos a todos, ouvimos o canto do coro Aidé Moraes, sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, a peça Um Só Rebanho, de Lélia Morris. Foi preparada com muito carinho pelos nossos coralistas e há de prover-nos enlevo espiritual nesta hora. Ouçamos, de corações abertos, as palavras desta canção. Inspirados
pela palavra do Salmo 68 que lemos e ainda pelo cântico do coro Aidéia Moraes, vamos adentrando agora um tempo de contrição, ocasião oportuna para nos recolhermos em nós mesmos e conversarmos com o Pai Celestial no íntimo dos nossos corações. Vamos apresentar a Ele a confissão dos nossos pecados e vamos recolher das suas benditas mãos renovada graça e perdão que é sem par. Se você puder onde está, dobre os seus joelhos. Se não, ao menos feche os olhos por alguns instantes. E assim, elevemos os corações ao alto e falemos com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, és o Pai das luzes e em Ti não há treva alguma. E quando olhamos para a Tua santidade, pois és santo, 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 quando nos quedamos cônscios da Tua perfeição, Senhor, ficamos envergonhados, pois tomamos ciência de nossas próprias falhas e de nosso pecado. Mas alegra-nos a alma sabermos que és Deus benigno, misericordioso e perdoador, e que em Ti, mediante a confissão sincera e em o nome de Jesus, encontramos perdão para os nossos pecados e alívio às nossas almas fatigadas. Por isto, Senhor, nesta bendita hora de oração, ante a confissão que fazemos perante o Teu trono de graça, experimentamos a Tua paz e o renovo que vem do Teu Espírito em o nome de Jesus. E por tudo isto nós Te bendizemos, rogando-Te que permaneças conosco, dando-nos do Teu sustento e da Tua direção segura para o prosseguimento da jornada da vida contigo, ó bom pastor das nossas almas. Dirige-nos os passos, ó Deus, inspira-nos os pensamentos e o coração, mediante o agir do Teu Espírito e em nós, e que assim vivamos em todo o tempo para a glória do Teu nome, para o serviço ao reino que é Teu, para a bênção de muitos. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus Cristo, o Salvador bendito. Amém, Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, diz o livro do Eclesiastes, no capítulo 3, versos 1 e 2. Cumpre-me trazer à igreja a notícia de que na semana que passou foi chamada à presença do bom Deus a nossa irmã Dolores Alice Schnible, aos 89 anos de idade. Ela, que era natural do Rio de Janeiro, mãe de Bernardo, Susana e Elizabeth, que foi batizada ainda na infância, mas veio a fazer sua pública profissão de fé na Igreja Reformada de Bienne, na Suíça, no ano de 1947. Foi recebida a membresia da Igreja Presbiteriana de Copacabana em 10 de janeiro de 1948, àquela ocasião, sob o pastorado do reverendo Benjamin Moraes Filho, por carta de transferência. Casou-se no mesmo ano, no dia 4 de setembro, também nesta igreja, com Alfred Schnible, hoje já falecido. Dolores permaneceu membro de nossa igreja por 72 anos e legou-nos um valoroso testemunho no amor que dedicava à sua família, na fé que manifestava para com o Senhor Jesus Cristo, na
fidelidade que tinha para com a sua igreja. E nós, sua família da fé, louvamos a Deus pela sua preciosa e frutuosa vida e rogamos em favor dos seus familiares, amigos e demais corações enlutados, para que encontrem no Espírito Santo o consolo, a paz e a fé renovada necessária ao enfrentamento deste momento sempre tão difícil para todos nós. Quero também informar a igreja que foi chamada à presença do Senhor a querida Vilma, ela que era irmã da nossa amada Marlene Leitão, sócia da nossa SAF, e que hoje acha-se também, junto à sua família, enlutada face à partida desta sua querida irmã, que há tempos travava uma batalha difícil no âmbito da sua saúde, mas que agora descansou das suas lutas e já está na presença do Senhor, onde todos um dia havemos de nos reunir em o nome de Jesus, pois cremos em Jesus Cristo, cremos na ressurreição do corpo e cremos na vida eterna. Amém. Convido você, portanto, nesta hora, a orarmos, bendizendo a Deus pelo dom da vida e rogando a sua misericórdia sobre os corações enlutados. Falemos com Deus. Senhor nosso Deus, Tu és o autor, o doador e o firme mantenedor da vida. Tu és aquele em quem as nossas vidas são sustentadas e sustentaste as vidas de Dolores e Vilma por todo o tempo que desejaste. Tu nos-las deu, tu nos-las tomaste, bendito seja o nome do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pela passagem de Dolores nesta comunidade e por todo o precioso legado que nos deixou como herança de valor imperecível. Te bendizemos ainda pela vida de Vilma, irmã de nossa amada Marlene, e por tudo que também semeou entre nós por sua passagem aqui. Rogamos-te, Senhor, que permitas que as valorosas heranças deixadas por estas tuas servas sejam honradas por nós em nossas próprias vidas. Tudo aquilo que de bom podemos colher das suas mãos, do convívio com as mesmas, continue a frutificar através de nós. Frutos doces que alegrem sobretudo o teu coração, mas que promovam também o bem a muitos. Rogamos-te, Senhor, em favor dos seus familiares, amigos, irmãos na fé, companheiros de caminhada e demais corações ora enlutados. Que em todos eles esteja presente o teu Santo Espírito, comunicando a consolação e a paz que só tu podes prover às nossas vidas. E que em todos seja fortalecida a fé e a viva esperança que aponta para a eternidade contigo, um tempo que não passará jamais, e no qual já não haverá dor, nem luto, nem tristeza alguma, mas onde a plenitude da tua graça será manifesta sobre todos os homens. Assim, oramos confiadamente, certos de que ouves a nossa voz e envias resposta ao nosso clamor. Oramos no nome santo do Cristo Jesus, teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Mesmo frente a tantos desafios como estes que a vida coloca diante de nós e temos enfrentado, nestes tempos tão difíceis, nós jamais esmorecemos. Perseveramos confiantes no cuidado que Deus tem para conosco. Confiança em Deus
é o título do cântico que vamos entoar juntos nesta hora. É o cântico de número 156 do Inário Novo Cântico, no qual somos dirigidos pela nossa irmã pianista e organista Gisele Santana, a nossa maestrina e soprano Helen Heisley. Cantemos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Assim nos fala a Escritura por meio do salmista, no tão conhecido Salmo de número 23. O testemunho do salmista fala da sua confiança num Deus que é absolutamente fiel e que, qual pastor, cuida do seu rebanho, provendo-lhe todo o necessário para que nada lhe falte. O Deus que outrora foi com o salmista é também conosco e continuará a sê-lo. Ele é o nosso firme amparador e mesmo em meio à crise tão aguda como a que temos vivenciado, mantém-nos de pé e há de dirigir-nos a pouso seguro conforme o desígnio que é seu em amor. Em resposta aos cuidados de Deus para conosco, é que tomamos parte no ato do ofertório, encaminhando aos cuidados da igreja os dízimos e as ofertas que separamos para o testemunho da glória do nosso Deus, para a manutenção da sua obra. Você vê agora na sua tela, no seu monitor, os dados da conta bancária da igreja para que possa encaminhar o seu dízimo e a sua oferta da maneira mais segura, utilizando-se para tal dos meios eletrônicos do Internet Banking. Participe, se tu uma bênção. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, te louvamos pelo teu cuidado que jamais nos falta, pelo teu firme sustento, pela direção segura que em ti encontramos para a caminhada, pelo teu provimento.
tens conduzido o teu rebanho às pastagens verdejantes e às águas de descanso. E mesmo em meio ao vale escuro, de sombra e morte, nada tememos, pois tu vais conosco, e na tua vara, no teu cajado, a consolação, conforto que é sem par. Rogamos-te, Senhor, que abençoes os recursos ora encaminhados aos cuidados da igreja, que nas tuas mãos sejam multiplicados e prosperem conforme o desígnio que é teu. Sejam, portanto, para o cumprimento da tua vontade, para o crescimento da tua obra, para a bênção dos que são chamados segundo o teu propósito. Que assim a tua igreja, por meio da entrega de dízimos e ofertas, possa glorificar-te e testemunhar de ti, pois és tremendo, és fiel. Oramos no nome do Cristo Jesus, que vive e reina eternamente, nosso Senhor e Salvador bendito. Amém. Chegamos ao momento em que vamos meditar na palavra do Senhor. E eu convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Abra comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, onde nós vamos ler desde o versículo número 6 ao versículo número 11, a narrativa acerca da ascensão do Senhor Jesus Cristo aos céus. Estamos no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, lendo desde o versículo 6 ao versículo 11. E nesta porção, a Escritura nos fala assim, acompanhe na sua Bíblia. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá, do modo como o vistes subir. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Chegamos ao fim do ciclo pascal. O tempo litúrgico da Páscoa atinge então o seu clímax com o domingo da Ascensão do Senhor. Este dia em que nós recordamos e vivenciamos novamente aquele momento sublime narrado pelas Escrituras, em que o Cristo ressuscitado foi elevado aos céus, envolto em nuvens, diante de um grupo de pessoas absolutamente estupefatas. Aliás, de que outro modo poderiam estar face a uma visão assim tão assombrosa e, ao mesmo tempo, gloriosa, mas que traz também consigo uma carga dramática muito forte, pois estamos falando aqui de modo muito particular naquelas pessoas que estão especialmente interessadas em Jesus, que estabeleceram com Ele uma conexão de vida e que já experimentaram uma vez
o que é separar-se do objeto do seu amor. Ah, sim. A festa da Páscoa é marcada por esta ferida que vai sendo curada. A ferida provocada pela morte de Jesus. Como foi custosa a todos aqueles que o haviam acolhido nos seus corações e que, diante da cruz do Calvário, viam ser morto o seu Senhor, o seu Salvador, o seu mestre e guia, o bom pastor das suas almas. A Páscoa nos fala da maneira como este estado de coisas vai sendo revertido, como a morte por fim dá lugar à vida, como as trevas dão lugar à luz bendita do ressuscitado. Mas parece que agora, ao término do ciclo pascal, o mesmo drama vai sendo experimentado outra vez, pois o Cristo que é assunto aos céus é o Cristo que está deixando para trás os seus, que parte rumo a um destino que agora lhes é interditado, rumo a um alvo para o qual os seus não poderão rumar também, não agora. É, mais uma vez, uma difícil experiência de separação que se impõe ao povo do caminho, aos seguidores de Jesus. Mas esta separação agora se dará com duas promessas postas diante do coração dos homens e que hão de dar-lhes ferramentas para lidarem com este momento e para fruírem na medida daquilo que o próprio Deus lhes tem proposto. E nesta reflexão, neste dia do Senhor, neste domingo da Ascensão de Jesus Cristo, vamos meditar precisamente sobre estas promessas e tentar descobrir o que elas têm a dizer sobre as nossas próprias vidas e sobre a nossa própria experiência com Deus. Convido você, portanto, a meditarmos nas abençoadas e abençoadoras promessas do Cristo assunto aos céus. A primeira promessa anunciada aos homens no episódio da ascensão de Jesus Cristo é dada pela boca do próprio Senhor assunto aos céus. Diz-nos Jesus que ao passo em que ele deve subir e deixar os seus, também o Espírito Santo deverá descer, e precisamente sobre estes. Ah, que palavra maravilhosa! Diz ele: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Jesus está, sim, dirigindo-se às alturas, mas não sem antes enviar-nos o seu Santo Espírito, que virá fazer morada no coração da igreja e estabelecer uma presença constante do divino no seu seio. Ah, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus também, traz consolação, instrui os corações acerca da vontade de Deus, aplica a palavra do Senhor às nossas almas, ajudando-nos a entendê-la e a guardarmos os seus preceitos. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, aquele que testifica aos nossos corações quanto à verdade revelada, manifesta em Jesus Cristo. É no Espírito Santo que reside o poder da igreja. E há muita gente e muita igreja invocando
o poder do Espírito Santo. Isto é bastante legítimo. No entanto, se dá, por vezes, de maneira muito estranha. Afinal de contas, no Espírito Santo reside o poder da Igreja, mas em que consiste este poder? O próprio texto lido há de nos esclarecer a este respeito, pois diz o Senhor Jesus: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. E veja você, se não é este, sobretudo, o poder da Igreja, o poder de testemunhar acerca de Jesus Cristo, de testemunhar acerca da boa nova que nele está manifesta e revelada aos homens, de testemunhar acerca do Evangelho e da salvação que por Jesus vem a nós da parte de Deus. Não é este o poder da Igreja, de testemunhando, apregoar o arrependimento para a remissão de pecados, de testemunhando, proclamar libertação aos cativos, no anúncio da salvação que é vinda a todos os povos. Este é o poder dado por Deus à Igreja para o enfrentamento da realidade do seu tempo presente. É bem verdade que o tempo presente que experimentamos hoje é bastante diverso daquele vivenciado pelos apóstolos, pelos discípulos do primeiro século, pelas testemunhas oculares do evento da Ascensão. Mas não pense você que aquele era um tempo isento de dificuldades, pois não era. Na verdade, dificuldades são realidades inerentes à experiência do viver. Não é possível experimentar a vida neste mundo em que eu e você vivemos, senão enfrentando dificuldades ao longo de toda a jornada. Faz parte da experiência do caminho enfrentar os seus tropeços, os seus percalços. Por vezes o caminho é dificultoso, é tortuoso, nos machuca os pés, oferece-nos riscos, mas assim é a vida, cheia de lutas para serem lutadas e por meio das quais nós, os crentes, havemos de experimentar a vitória que nos está assegurada em o nome do Senhor. Como vivenciaremos a tão falada vitória se não lutarmos? Para ela existem as lutas e nós lutamos na certeza de que Deus é conosco, de que é por nós e jamais nos faltará. Este é o poder da Igreja. Em meio a este val de lágrimas, a este mundo marcado pelas trevas, com um cheiro de morte, sobre o qual se espraia a sombra funesta da ameaça do tempo presente, prosseguir. Prosseguir sem desanimar, prosseguir sem deixar-se acovardar ou abater. As circunstâncias não nos intimidam, porque em nosso seio habita o Santo Espírito do Senhor e Ele aí reside para que do Senhor testemunhemos. Portanto, esta primeira promessa de graça, dada na cena da ascensão do Cristo aos céus e pelos lábios do próprio Senhor, visa dar-nos esperança, fortalecimento espiritual, poder para o enfrentamento da realidade presente. Mas ela não está só. E há uma segunda promessa que a acompanha na mesma cena que lemos, neste mesmo ambiente dramático da partida de Jesus rumo aos céus, nesta difícil experiência de separação que vivem os seus discípulos e testemunhas. E sobre esta segunda promessa,
convido você a meditarmos também. A segunda promessa que vem a nós por intermédio deste texto é dada por figuras aparentemente angelicais. Aliás, figuras bastante presentes nos escritos lucanos. Veja, o texto nos fala de 2 varões vestidos de branco que acompanham a cena da ascensão, que se dirigem às testemunhas que ali estão, perguntando-lhes por que olham para as alturas e anunciando: este mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá outra vez do modo como o viste subir. Estão falando agora de uma certeza que acompanha a igreja, portanto, desde então, desde o seu nascedouro. Estão falando da parousia, da segunda vinda do Senhor, da sua volta tão aguardada pelo povo do caminho, que clama desde tempos imemoriais: Maranata, vem, Senhor Jesus. Esta é uma experiência que aguardamos vivenciar, eu e você também. É uma realidade cuja data é de todo desconhecida dos homens, ainda que muitos inadvertidamente tenham se arriscado a apontá-la. Realidade profeticamente anunciada em numerosos textos da Escritura. O dia que trará termo à história humana, que fará descortinar-se perante os olhos de toda a gente a plenitude dos tempos, trazendo consigo o julgamento de toda a humanidade, a justiça e a ressurreição dos remidos do Senhor. Estamos falando, portanto, do nosso anelo mais profundo, do mais forte anseio de nossas almas. Aquele dia em que o próprio Jesus Cristo trará consigo o desfecho da jornada terrena, para que inicie-se a plenitude da graça na eternidade com Deus. Que coisa maravilhosa! Pois se a primeira promessa nos fala de esperança e de fortalecimento no tempo presente, a segunda nos dá direção. Ela aponta para onde estamos caminhando, a fim de bem direcionarmos os nossos passos nessa caminhada. Estamos falando daquilo que o Espírito Santo tem provido ao coração da igreja dia após dia, pois é por meio dele que é norteada a caminhada do povo de Deus. E por meio do seu agir em nossas vidas, está dado-nos o potencial para a transformação da realidade vigente. Na esperança da parousia, na sua viva expectativa, a igreja encontra o fundamento da fé, de que marcha para um destino certo, pois dado por Deus. A convicção de que sua trajetória enquanto povo peregrino nesta terra a conduzirá a um desfecho planejado pelo próprio Senhor, que é Deus sobre tudo e sobre todos e governa a história das nossas vidas. Esta perspectiva maravilhosa nos dá a plena certeza de que marchamos rumo à saciedade de todas as nossas expectativas, todas aquelas que depositamos no Senhor, que tem todo o poder para aplacar a fome e a sede das nossas almas e que diz-nos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, fome e sede do agir de Deus, fome e sede de Deus Ele mesmo.
Ah, que palavras maravilhosas estas dadas no episódio da ascensão do Senhor. Promessas de graça que nos enchem de confiança, de esperança e nos dão direção para o prosseguimento da jornada da vida. Ah, é bem verdade, ele estava subindo aos céus, mas não os deixava sós e não os deixava sem rumo, mas muito pelo contrário, dava-lhes direção segura para onde rumar. Com direção segura e com capacitação para ordenarmos os nossos passos, podemos prosseguir jubilosos, na certeza de que Deus é conosco, habita os nossos corações e há de nos dirigir ao propósito que estabeleceu na eternidade a este maravilhoso, glorioso dia final. Assim, alimentados pela narrativa da ascensão, neste domingo da ascensão do Senhor, nos quedamos mais uma vez maravilhados com um Deus que fez Jesus ser assunto aos céus, Ele mesmo, o Filho de Deus. E bendizemos ao Senhor, rogando-lhe que nos permitas prosseguir assim, confiantes e alimentados pelas mesmas promessas de graça, segundo o propósito que é seu. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar? Cântico de número 368 do Inário Novo Cântico, Despedida. Nos preparamos para os momentos finais do culto, sendo dirigidos no cântico pelas nossas irmãs Gisele Santana, pianista e organista, Helen Hasley, nossa maestrina e soprano. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Nossa querida irmã, professora Lilian Fremont, tem trabalhado com os adolescentes, através da ferramenta WhatsApp, os conteúdos do Breve Catecismo de Westminster, um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparando assim os nossos moços para fazerem a sua pública profissão de fé. Na semana que passou, o grupo esteve debruçado sobre a célebre passagem de Gálatas, em que o apóstolo Paulo nos fala dos frutos do Espírito. E, ilustrando a mensagem, realizaram uma dinâmica interessantíssima, uma salada de
frutas, na qual cada fruta representa um valor ou um dos frutos do Espírito mencionados na epístola pelo referido apóstolo. Nós vamos ver um pouquinho do trabalho que elas fizeram ali, observando agora a nossa querida aluna, a Flavinha Fremont, dando-nos a receita da salada. Veja você. Hoje nós iremos aprender sobre o fruto do Espírito e para isso nós iremos fazer uma salada de fruta. Aqui as frutas estão representando cada parte do fruto do Espírito. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. O morango está representando o amor. A uva está representando a alegria. A banana está representando a paz. O abacaxi está representando a paciência. O mamão está representando a delicadeza. A pera está representando a bondade. A maçã está representando a fidelidade. A laranja, a humildade. E a melancia, o domínio próprio. Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Pegou a dica? Aprendeu? Através desses recursos didáticos, a mensagem do Evangelho tem chegado ao coração dos mais jovens. E você pode apoiar esse trabalho com as suas orações e também encaminhando os seus pequenos e os seus adolescentes para participarem desses grupos conosco. Na descrição do vídeo de hoje você encontra, dentre outros espaços, links, serviços prestados pela igreja nestes tempos de quarentena, apontado também o trabalho com adolescentes. Procure a nossa professora e qualquer dúvida, venha falar com o pastor. Vamos ensinar os pequenos no caminho em que devem andar. Quando crescerem, não se desviarão dele. Para a glória do bom Deus, para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão seminarista Gerson Neto tem também uma mensagem para o coração da igreja. E mais uma vez, vamos ouvi-lo. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Espero que vocês tenham tido uma semana abençoada. Paulo fala na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, do versículo 16 ao 18, assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo está aqui ensinando ao povo sobre como ter uma vida boa com Cristo, como se relacionar com Ele. Ele dá 3 lições muito simples. A primeira é alegrai-vos, que a gente tenha o nosso coração sempre cheio da alegria da salvação. Que a gente não deixe as circunstâncias da nossa vida, as circunstâncias que nós passamos, que as pessoas à nossa volta passam, ser capaz de apagar essa alegria do nosso coração. Segunda coisa que ele ensina é orar sem cessar. Para a gente ser alegre em Cristo, a gente precisa dobrar o joelho e estar em conexão com o Pai. Fechar nossos olhos e clamar por Deus, que Ele toque o nosso coração e enche do seu Espírito. E a terceira coisa é seja sempre grato. A gente tem que ser grato a Deus porque a gente sabe que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A nossa segurança está nisso. Não nas circunstâncias à nossa volta, mas na certeza de quem Deus é. E Deus é bom, e a gente é grato por isso. E essa é a vontade de Deus, não é só a vontade de Paulo. Ele não está só aconselhando, ele está afirmando que isso foi revelado através de Cristo, que a gente possa se alegrar em Deus, orar sempre, possa também ser sempre grato à obra de Jesus na cruz. Que você tenha uma semana abençoada, Deus te abençoe, meu irmão.
Vai se encerrando a nossa celebração, prossegue a liturgia da vida. O ciclo pascal chega ao fim nesta semana, mas dá lugar a uma festa muito especial. No próximo domingo estaremos celebrando o dia de Pentecostes, a festa em que a Igreja evoca a memória daquele episódio decisivo narrado no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, onde a Escritura nos fala do derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja. Vamos celebrar o Santo Espírito no próximo domingo. Participe conosco, desfrute desta bênção, você também. Convido você a fecharmos os olhos e elevarmos o coração em oração a Deus. Nesta prece final, oramos conforme aprendemos do Senhor Jesus, dizendo juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.